Então vamos à nossa palestra agora da manhã, né, Naísa? É o pastor Júlio. Pastor Júlio já foi pastor aqui na nossa associação, muito querido, inclusive por aceitar, né, o convite, né, Naísa, está aqui com a gente. Pastor Júlio. Isso mesmo. Olá, pastor Josemar, estamos por aqui. Opa, perfeito, pastorzão. Olha, muito obrigado, né, por aceitar o convite e os momentos que se seguem é do seu. Pode avançar aí 10 minutos porque eu tomei de você, tá bom? Abraço. Maravilha. Obrigado, pastor Josemar, aí pela apresentação, um grande amigo aí que deixamos na APS. Obrigado também a Anaís aí pelo convite, né, pela organização do programa. Sou suspeito para falar, né? Como o pastor Josemar falou, eu passei aí pelo campo da APS, na cidade de Sorocaba, né? Deixamos aí muitos amigos e certamente logo em breve, quando essa pandemia passar, vamos tirar um tempinho para voltar e revê-los pessoalmente. Estou vendo aqui algumas ovelhinhas que tivemos por aí, o Teiro e sua Camila. Estou vendo rostos aqui conhecidos de encontros de desbravadores, encontro de jovens, megas vigílias que nós vivenciamos aí. Alguns aqui eu estou reconhecendo. É muito bom ver aí o sucesso e o progresso de vocês como casal aqui se preparando, né, para este momento especial na vida de vocês, que é o casamento, né? Eu passei pelo curso de noivos há um tempo atrás. Todos, como o pastor Valiante disse, né, precisam passar por esse momento. Mas o meu foi presencial na época, né? Mas em algum momento nós vamos voltar aí para nossa rotina de presencial. Eu quero aqui compartilhar a minha tela. Eu não sei se está liberado para mim aqui. Eu acho que está. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só colocar aqui no cantinho para eu continuar vendo vocês. Ok. Vocês conseguem me ver e ver a tela ao mesmo tempo? Ok. Então, nossa palestra aqui ela é uma palestra específica para a área de finanças. A área de finanças é talvez uma das áreas mais sensíveis que você vai enfrentar no casamento. É verdade, o casamento é uma obra-prima de Deus. Pare para pensar um segundo no que é o casamento. O casamento é o plano perfeito de Deus, mas no mundo de pecado é uma provável dinamite para explodir. Veja, você vai ter duas pessoas diferentes, de sexo diferente, pelo menos isso é o que a Bíblia diz, ou pelo menos isso é o que nós realizamos em nossa igreja. Você tem pessoas de cultura diferente, muitas vezes de estados diferentes. Nosso país é um país continental e as culturas são completamente diferentes. Então você pega pessoas que vêm de uma família diferente, de uma cultura diferente, de sexo diferente, você coloca dentro da mesma casa e você torce para não explodir isso antes de você completar aí o primeiro ano de casamento. O casamento em si ele já é um grande desafio. Se você somar a isso os desafios financeiros, que é um dos temas mais sensíveis que vocês vão enfrentar no casamento, você tem aí uma fórmula para tudo dar errado. Por isso que é importante você passar pelo curso de noivos, é importante que você aproveite o namoro cristão para já fazer aí, como disse o pastor Pedro, né, alguns contratos que vocês vão executar durante a caminhada. Aí sim, o casamento tem tudo para dar certo com a bênção de Deus. Pastor Pedro, inclusive, é conterrâneo de onde eu estou hoje. Hoje eu estou no sul de Minas, e quando eu vim para o sul de Minas, o pastor Pedro foi daqui para Apos. Então, nós fizemos apenas uma troca de cadeiras aqui. Foi muito bom vê-lo por aí, né? E eu trago aqui também a vocês um abraço do sul de Minas. Eu sou paulista, da Gema, mas hoje eu estou na terra que mana leite e queijo. Mana leite e queijo. Bom, vamos entrar aqui no nosso assunto, então, propriamente dito. Deixa eu colocar aqui para passar. Veja, vamos pensar um pouquinho no que é gestão. Gestão significa gerenciamento, administração. O objetivo de toda gestão é buscar o crescimento estabelecido pela empresa ou pela pessoa através de um esforço humano organizado, ou pelo grupo com objetivo específico. Veja, para mim, gestão de finanças familiares para jovens casais significa nós termos um esforço humano organizado para visar o crescimento desta área, que é uma área tão importante para a nossa vida.
A Anaísa disse, né, dinheiro ele traz felicidade, sim, é verdade, uma vida financeira organizada, ela é a chave para o sucesso da felicidade do casal, pelo menos grande parte da felicidade já está garantida, mas também o contrário é verdade, o insucesso financeiro, ele tem tudo para ser aí uma cunha que vai começar aí uma rachadura neste relacionamento e que dificilmente pode ser consertado aí em uma crise. Veja, vamos pensar aqui nos problemas que nós estamos enfrentando hoje nesta área financeira, que você tem que estar preparado para viver isso a dois. Agora você vive a um, mas daqui a pouquinho você estará vivendo isto a dois. Veja, o primeiro problema é a desvalorização da nossa moeda em comparação ao mercado mundial. Você tem aí vilões que comem o seu dinheiro o tempo todo. E aqui eu não estou falando de taxa de banco, de cartão de crédito, de juros rotativos, não entrando nem nesse assunto. Eu estou falando aqui apenas, se você for pensar na desvalorização da nossa moeda em relação ao mercado mundial. Note, nós temos aí um grande aumento de combustível que está assolando a nossa vida ultimamente, principalmente aqueles que dependem do carro para viver, para trabalhar e para se locomover. Muito da alta do combustível, segundo aí informações da própria Petrobras, está atrelada ao aumento do dólar e o reajuste do câmbio internacional a respeito do petróleo. Ou seja, a nossa moeda já sai perdendo. Qualquer aumento de 10 centavos de dólares representa para nós um aumento de 20% no preço final do combustível. Então, nós já vivemos de cara um grande problema que nós temos de administrar para que nossas finanças possa chegar no final do mês e fechar um balanço positivo. Outro problema que nós vivemos em nosso país é a falta de cultura de gestão financeira em nossas famílias. Pare para pensar aí em poucos segundos. Você não precisa responder, apenas reflita. Na sua casa, os seus pais, seus avós, seja qual foi o formato da família que você foi criado, eles tinham, assim, uma cultura de gestão financeira? Tinham o hábito de ter ali um orçamento familiar? Tinham o hábito ali de passar ali o controle familiar financeiro? Se você tem uma família tradicional brasileira como a minha, talvez a sua resposta seja como a minha. Não, nós não tivemos essa cultura. E se puxarmos gerações para trás, ascendentes, piorou. Então, essa falta de cultura, ela acaba que vindo em nosso DNA. E você está levando isso agora para o seu casamento, né? Você não pode olhar, não, meu esposo está trazendo isso. Não, você, indivíduo, está levando isso. Essa falta de cultura organizacional. E a outra coisa que nós vamos enfrentar como problema em nossa vida é a individualização da vida financeira com uma pitadinha de egoísmo. Nós precisamos lembrar que todos nós somos pecadores. Não há ninguém santo sequer aqui. E todos nós temos uma pitadinha de egoísmo em nossa vida, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, e precisam aí da ajuda do Espírito Santo para converter essa situação. Mas essa pitadinha de egoísmo, trazendo aí a individualização das finanças no casamento, vai ser um problemão também que vocês precisam resolver hoje. Amanhã já é tarde. Porque depois que vocês entrarem no casamento com esse assunto sem resolver, você começa aí na primeira briga, no primeiro orçamento familiar, o que ganha mais vai dizer, mas esse é o meu dinheiro. E aí eu preciso lembrá-lo que quando você se casa, você não é somente uma só carne, mas também uma só conta no banco. Então, diante desses problemas, eu ouço muitas perguntas de jovens casais que vão aí contrair matrimônio, e eles me perguntam o seguinte: pastor, casei, e agora? Meus rendimentos também são do meu parceiro, da minha parceira? Então aqui eu vou lhe ensinar um segredo. Muitos jovens, quando me procuram na igreja, dizem, pastor, o que eu posso fazer para ganhar mais? E eu digo, há uma fórmula divina para você ganhar mais. Se chama casamento. A partir do momento que você se une, você une também as contas bancárias. Ou seja, se você se casar, o salário do seu esposo, da sua esposa, passa a ser seu também neste momento. É o melhor jeito de ganhar um aumento sem pedir aumento para o chefe. É se casando com um companheiro cristão. Eu dei sorte, casei com uma contadora, auditora, uma ruiva de olhos verdes lindas e muito rica. Eu digo que o nosso lema aqui em casa é rico sou, de nada tenho falta. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se você se sente rico, mas rico no conceito bíblico, rico sou, de nada tenho falta. Olha a outra pergunta que sempre me fazem. Pastor, como que eu posso fazer para ganhar mais? Será que nós realmente precisamos ganhar mais necessariamente ou precisamos realmente administrar melhor? Pastor, como planejar o futuro? Por onde eu começo?
Nós temos o desejo de comprar um carro, uma casa, temos o desejo de viajar para a Europa, depois de casados. Como planejar o futuro? Como fazer isso? E outros já me trazem perguntas um pouco mais técnicas, já pensando no futuro, então começam a falar de investimentos, começam a perguntar o que é reserva de emergência, como faz para isso se estabelecer. Alguns me perguntam, pastor, me tira dúvidas sobre CDI, Selic, liquidez, benchmark, você vai falar sobre CDB, LCI, LCA, debêntures, isso para não falar de renda variável, RFs, FIAs, ações, aí começa a complicar. Tem gente que diz, pastor, calma, vai com calma. Eu preciso ainda começar pelo orçamento. FIAs, RFs, o que é isso? É de comer, pendurar no cabide ou de passar no cabelo? Então, essa palestra não é para tornar você um grande investidor. Você tem gurus dos investimentos nas redes sociais, aí você é jovem, siga eles. A minha palestra como pastor aqui não é para que você se torne um especialista em finanças, mas para que você tenha uma visão bíblica equilibrada de como você pode ser feliz como casal, aplicando isso em sua vida, levando a sério com a ajuda de Deus, e você certamente será vitorioso. Vamos começar pelo que é mais importante para mim. O mais importante para mim é você, como casal, começar a pensar no princípio do paga-se primeiro. Dizem aí os especialistas em finanças, na administração, que o princípio do paga-se primeiro é quando você pega a sua renda e primeiro você se paga. Então, você tira primeiro aquilo que é para o seu futuro, para o seu investimento. Este princípio aplicado na vida financeira, ele é muito bom. Mas eu quero propor para você aqui, não um paga-se primeiro, mas pague a Deus primeiro. Você, como um casal cristão que está aí prestes a se unir em matrimônio, ao fazer aí o seu orçamento, ao juntar as suas finanças, lembre-se, primeiro Deus. Primeiro Deus. Aí na União Central Brasileira, vocês estão vivendo neste momento, acabaram de viver a semana de mordomia. Lembre-se, se você quer ser feliz financeiramente, você tem de separar primeiro a parte de Deus. Nós somos dizimistas, fiéis e sistemáticos. Entendemos que tudo que Deus nos dá, pede apenas 10% em demonstração de fidelidade e gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Agora sim, você tem condições, depois de pagar primeiro a Deus, de pagar-se primeiro. Então, dentro do seu orçamento, você vai tirar ali a porcentagem da qual você vai destinar para as emergências e futuramente, quando você tiver o seu caixa de emergência, para as aplicações, para os rendimentos e fazer aí o seu dinheiro poder render alguma coisa para você. Veja, aqui há um exemplo de uma tabela simples, né? Você tem aí 100%. Isso deveria ser o seco, mas eu não quero aqui passar uma fórmula mágica. Cada realidade é uma realidade, cada casal vai fazer o seu próprio orçamento. Estou aqui fazendo apenas em tábua rasa para que você possa entender de forma ilustrada. Você tem aí 100% da sua renda. Eu chamo de verba restrita aquilo que você não pode contar no seu orçamento. 10% são dízimos. Você, dentro dessa porcentagem, você vai ter aí o seu pacto para que você possa ser um ofertante fiel, contribuir para o avanço da causa de Deus, e destinando aí pelo menos 20% da sua renda para uma reserva de emergência, para um fundo de emergência. Dinheiro que vai ser tocado apenas se você tiver aí uma emergência. Você vai tirar desta verba também aí aproximadamente 20% de recompensa. O que é recompensa? É um sorvete, é um sapato, é um presente, é uma roupa. É para que você possa gastar sem peso na consciência, para que você tenha liberdade para fazer aquilo que você gosta. Afinal de contas, se você passar alguns anos como casal, buscando os interesses como casa, carro, mas você não tiver o senso que está sendo recompensado pelo seu trabalho, você vai ter aí um senso de estresse muito alto, você vai passar a odiar o seu chefe, odiar o seu trabalho, odiar o trajeto do ônibus que você pega, você começa a odiar até o cachorro que fica sentado ali no ponto esperando o ônibus com você. Porque você não tem aquele senso de recompensa. Nós precisamos disso como seres humanos. Mas lembrando, o casal precisa disso, da individualidade, para que possa fazer o que gosta com isso. E você vai reservar aí aproximadamente 50% da sua renda para gastos fixos. Isso aqui é despesas que você precisa pagar para viver. É água, luz, aluguel, comida, são gastos fixos que você vai ter, que eles não podem ser tirados.
Deixa eu propor aqui para você um gráfico um pouquinho mais completo. Ó. Esse daqui é um pouquinho mais completo. Este não é o meu orçamento, é um orçamento fictício que eu coloquei aqui só para você visualizar. Mas aqui é esta planilha que eu uso para mim no dia a dia. Então, veja só, essa planilha não fui eu que fiz. Se você entrar aí no PowerPoint, em qualquer, o Excel, ele te dá isso de graça. Alguns aí têm aparelhos da Apple, esse daqui é o Numbers. Então, ele já tem essa tabela pronta, prontinha. Você só precisa nominar as tabelas para que você possa criá-la. Veja só como está completinho esse orçamento para que você possa entender melhor. Claro, aqui eu já retirei o dízimo. Então, eu estou fazendo o meu orçamento fictício aqui em cima dos meus 90%. Aquilo que eu já tenho, que é meu, que é minha posse, minha propriedade, eu posso fazer o que eu bem entender. Veja, o princípio é o mesmo. Você tem aí aproximadamente 30%, 35% voltado à reserva de emergência e a parte que você gosta das recompensas, e você tem aí por volta de 50%, 55%, até 60% para gastos fixos. Agora, olha só que importante é que você siga isso e acompanhe para ver como está indo. Hoje, se eu pudesse dar um conselho a você ficar esperto, grande parte das suas finanças no começo do casamento serão gastas com a casa e serão gastas com o veículo. Porque normalmente um casal vai ter um veículo, alguns podem ter até dois. Se você incluir aqui a parcela do financiamento, que alguns gostam de financiar, a parcela do financiamento da casa, você tem aí a água, a luz, você vai ter aí os móveis que você vai estar comprando, você ganha muita coisa no casamento, mas muita coisa você vai comprar do seu gosto. Então, a maior fatia do seu orçamento já está voltado para a casa e locomoção. E o restante você vai ter que fazer encaixar para aí luz, água, internet, TV, telefone, mercado, alimentação, medicamentos, né? Você é jovem, mas de vez em quando você precisa de um dipirona, você precisa aí de um anticoncepcional, então tenha uma parte do seu orçamento pensando em medicamentos. Você pode e vai precisar disso. Você não pode depender da sua reserva de emergência todo mês para comprar um medicamento que você vai usar aí mensalmente ou mesmo usualmente. Então, esta aqui é um modelo, né, simples, mas para que você possa entender que é importante que você pense aí no seu orçamento familiar. Esse aqui é um modelo, né, você pode tirar uma foto aí, depois eu posso passar por e-mail para a Anaísa, ela encaminha isso para vocês terem uma base de como vocês podem usar essas ferramentas. Agora, pastor, fiz o meu orçamento, decidimos antes de começar o jogo. Eu brinco com a minha esposa que regra se define antes de começar o jogo. Depois que começa é mais difícil mudar a regra. Então, as regras financeiras, vocês precisam começar a conversar agora, como casal solteiro. Depois que estiver no altar, já é tarde para decidir como que vocês vão fazer o seu orçamento familiar. Já comecem a planejar agora quanto vocês ganham, quanto vocês têm de rendimento e quanto cada parte vai levar da fatia, para que vocês, ao entrarem no casamento, no primeiro mês ali dormindo juntos, vocês não tenham que discutir sobre finanças. Vocês já vão com isso preparados. Eu gosto de dizer o seguinte: um jovem casal, quando está prestes a se casar, só pensa em uma coisa. E não venha dizer que é só os meninos, não. No meu casamento, eu e minha esposa só pensávamos em uma coisa: na lua de mel. Ah, você que é um casal cristão, está esperando aí, está orando por esse dia. Vocês decidiram esperar pela promessa de Deus cumprir a sua palavra. Imagine só você estar aí sonhando com a sua lua de mel. Alguns aqui vão para Angra dos Reis, Maragogi, esses lugares chiques. Alguns vão até mais, né? Quando passar essa pandemia, vão para Paris, Nova York. Já pensou você chegar na sua lua de mel, depois daquele favo de mel delicioso que vocês vão aproveitar, a coroa que vocês estavam esperando no relacionamento, que é desfrutar da vida sexual plena dentro do casamento? Depois de desfrutar de toda a cereja do bolo, vocês vão ter que tomar um copo de cevada amarga sem adoçante, de ter que sentar para falar de finanças, de orçamento familiar. Já vão com isso preparado, vocês já vão sair na frente. E eu costumo dizer o seguinte: boi que sai primeiro bebe água limpa. Então, façam isso hoje, amanhã pode ser tarde, vocês vão ter estresse desnecessário no futuro. Agora veja,
depois que você fizer o seu orçamento, é importante que vocês como casal, tenham planos do que fazer com esse dinheiro que vocês estão guardando. Não sejam tio Patinhas na vida. O cristão, eu vou dizer aqui mais especificamente, o adventista do sétimo dia, ele tem uma visão bíblica, profética, diferenciada. Nós não podemos simplesmente guardar dinheiro para acumular, para fazer fortuna. Esse não é o princípio, esse não é o lugar para um casal cristão. O importante é que você pense neste dinheiro que você vai aplicar, nesta reserva que você vai formar, com o objetivo, claro, de ser uma bênção para você, para a sua família, ou talvez até, fortunamente, para os outros próximos a você. Agora, veja, se você fosse fazer uma conta aí, alguns podem ser da área de contabilidade, aí, finanças, né? Esta aqui é a fórmula para você poder calcular, né, onde você vai aplicar o seu dinheiro. Então, é o montante igual ao porte principal vezes 1 mais a taxa mensal elevado ao prazo. Esta fórmula na administração chama Power of Compound, ou seja, o poder do crescimento, o poder dos juros compostos. Eu vou traduzir para você aqui. Se você pegar aquele orçamento fictício que eu coloquei ali, onde 20% da renda do casal é aplicado em reserva de emergência, e você aplicar isso em um título do governo simples, aqui eu não estou falando de investimentos complicados, eu estou falando de uma letra do governo seguro, você tem aí a proteção contra a perda, né, o FGC. Então, aqui eu estou falando que você entrar em seu aplicativo do Tesouro Direto, você tem acesso a tudo isso. Veja, se você pegar aqueles R$800, os 20% fictícios ali daquele casal que ganha 4.000 os dois juntos, depois de dizimado, você tem aí, a curto prazo, você começar a aplicar hoje, como casal, em um ano com os juros, você teria acumulado R$9.886. Aí você diz, mas pastor, nós não conseguimos guardar R$800. Bom, mas traduz aí para a sua realidade. Alguns podem guardar até mais. Lembre-se, paga primeiro a Deus, e depois pague-se primeiro pensando em seu futuro e nos planos que vocês farão como casal. Se você continuar esta conta e continuar aplicando isto por 5 anos, você terá acumulado aí aproximadamente R$36 mil. R$36 mil. Até aqui não tem muito segredo, você está ganhando pouco de juros, mas se você for calcular os juros aqui em 5 anos, no médio prazo, você já tem acumulado aí de 4 a 5 mil reais de juros. Você tem uma viagem para Gramado no final do ano, para você poder ir ver o Natal Luz, somente de juros, do dinheiro que você está aplicando, juntos como casal. Se você continuar aplicando esses mesmos R$800, claro, aqui eu não estou levando em consideração o IPCA, a inflação, você precisa fazer essa correção ano a ano, senão o seu dinheiro não acompanha as finanças. Se você pensar em longo prazo, para comprar uma casa, um apartamento, estou falando aqui de planos de 12, 13 anos, já é longo prazo. Você teria acumulado nesse período aproximadamente R$231 mil. Aqui a conta já começa a fazer mais sentido, né? Há pessoas que vão financiar um apartamento nesse valor e vão pagar em 30, 35 anos a parcela que você conseguiria comprar em 10 anos. Não estou dizendo aqui que o financiamento de imóvel é uma coisa ruim, mas eu estou lhe alertando para que, se você seguir o princípio bíblico de fugir das dívidas, a irmã White diz que isso até é um laço do diabo para nos enredar. Se você fugir de pagar juros e começar a pensar em receber juros, como casal, vocês vão ter a antecipação dos seus planos. E vocês vão poder viver o que o mercado diz tanto hoje, né, que ninguém sabe exatamente o que é, né, a liberdade financeira. A liberdade financeira, para mim, para um casal cristão, é a felicidade de poder usar os seus recursos para cuidar de vocês, da família de vocês e dos sonhos de vocês. Isso, para mim, é liberdade cristã financeira. Mas se você pensar para a aposentadoria, você teria aí por volta de R$600 mil. Mas, pastor, e se eu mudar? Em vez de R$800, nós, como casal, conseguimos guardar R$1.000 por mês.
fazermos os nossos planos, o nosso orçamento. Você hoje, como jovem, pensa, nossa, mas R$1.000 por mês eu não consigo guardar. Você precisa se lembrar da promessa de Deus do crescimento. Você hoje talvez está cursando uma faculdade, ou está terminando uma faculdade, ou vai começar uma faculdade, né? O seu salário não vai ser esse que você ganha para o resto da vida. Você vai ter um crescimento profissional, um crescimento como casal. A chance do orçamento de vocês irem crescendo com o tempo também é igual. Por isso que o princípio ele precisa ser aplicado no pouco e no muito. Aliás, isso me lembra um eco bíblico aqui, que todos lembram de cabeça, né? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso aqui pode ser aplicado nas finanças do casal. Quando você é fiel no pouco e segue os princípios no pouco, você certamente vai conseguir ser fiel no muito e continuar seguindo os princípios que foram adotados no pouco lá no muito também. Agora vê, se você guardasse R$1.000 por mês, no período de 30 anos, pensando lá na aposentadoria, você teria acumulado daqui 30 anos aproximadamente R$1,5 milhão de reais. Aí você pensa, mas pastor, nós como casal vamos esperar uma vida inteira para poder lá no final, sem energia de cabelo, alguns vão perder o cabelo, como eu já estou começando a perder. Só lá no final nós vamos desfrutar disso. Eu digo, é verdade, é lá no final. Mas pense o seguinte, se você usar esse dinheiro como uma renda passiva, você teria aproximadamente mensalmente na sua conta, sem fazer nada, um salário de R$4.500. Muitos vão passar a vida toda contribuindo no INSS, e quando aposentarem vão ter uma aposentadoria ruim, que não é coberta nem pela inflação, pela correção do IPCA mensal, e vão ter dificuldades até para comprar o remédio na aposentadoria. Quando nós falamos de organização, de planejamento financeiro para um casal cristão, e principalmente um casal adventista do sétimo dia, ele tem que viver como se Cristo fosse voltar amanhã para nos buscar. Mas ele tem que estar preparado. Você, sua esposa, seu futuro esposo, sua futura esposa, você e a sua família têm que estar preparados para que, se caso ele decida tardar um pouco a sua vinda, para que muitos ainda se salvem, para que vocês tenham um futuro confortável, um futuro onde as finanças estão na mão de vocês, e não na mão de um banco, e não na mão de um governo, seja ele de direita ou de esquerda. Aqui não estamos falando de política, eu estou falando que vocês, como casal cristão, são responsáveis diante de Deus de como vão administrar os seus recursos. Você já pensou chegar no final da sua vida, na sua aposentadoria, e trazer aí, então, um carro popular por ano, sem você fazer absolutamente nada? Pense nos seus pais, seus avós. Tire 10 segundos para pensar na sua família, individualmente. Se os seus pais, seus avós, nesse momento da vida, tivessem essa renda mensal na conta deles, somando aí ao salário, somando isso daí à aposentadoria, será que a vida deles seria diferente? Será que eles teriam condições de ter uma vida um pouco mais confortável? Será que eles teriam condições de abençoar mais os filhos, os netos? Então, aqui nós não estamos falando sobre ficar rico. Isso não tem nada que ver com que ficar rico. Tem até um influenciador aí que é o parente rico lá, né? Isso não tem a ver com riqueza. Isso tem a ver com testemunho de como você será um mordomo das suas finanças. Mas lembre-se, não sozinho, como casal e como família futura que vocês vão constituir. Por que que isso acontece? Este aqui é o gráfico. Que a partir de um tempo, os juros compostos começam a trabalhar para você. É importante que você tenha um plano de longo prazo como casal, para que você possa ter o seu patrimônio protegido e o seu patrimônio também trabalhando para o conforto de sua família. Para que quando você chegar aí na idade de 40, 50 anos, você tenha recursos suficientes para o seu filho e a sua filha disser assim, pai, quero fazer medicina. Você vai poder encher o peito para dizer, claro, faça o seu melhor, escolha a sua faculdade que você poderá fazer. O maior prazer de um pai, de uma mãe, que você será no futuro, se assim você desejar aí como casal, é poder proporcionar para os seus filhos aquilo que você talvez não teve. Quando seu filho chegar em você e disser, pai, eu queria fazer um intercâmbio em Nova York, você vai ter a possibilidade
como um casal cristão, de ter planejado isso com o tempo. É o seu dever como casal hoje, não pensar somente em você, mas pensar no futuro do casal e também de seus filhos e de sua família. Bom, nós falamos aqui um pouquinho de investimentos. Na verdade, eu começo falando de investimentos, que é para motivá-lo, para que você possa pensar realmente em finanças não como a sua inimiga, mas como uma aliada do casal. Finanças nunca deve ser um problema, sempre deve ser a solução para nós. Então, fica aqui a minha dica e a minha recomendação nesse sentido. Agora, veja, muitos vão dizer, pastor, é impossível seguir esse plano. Fazer um orçamento familiar até dá, mas começar a guardar dinheiro, aplicar, é difícil demais, nós não conseguimos. E eu digo o seguinte, o maior esforço é aquele feito no início. Para você sair com uma locomotiva, com um trem, aqui eu estou na Serra do Sul de Minas, né? Nós temos aqui uma Maria Fumaça que passa pela serra, e de vez em quando eu gosto de passar de lá e ver o trem saindo ali com os turistas, e eu vejo o esforço tremendo que a locomotiva faz para sair com os vagões. O maior esforço é o inicial, é onde gasta-se mais energia, gasta-se mais tempo, mas depois tudo fica mais fácil. Então aqui eu vou trazer algumas dicas para que você possa ajudar a tua locomotiva, aí como casal, como indivíduos, para que você possa ter uma palavrinha que é muito usada, né? O mindset, eu não gosto de usar essa palavra não, porque ela foi banalizada, mas que você tenha um balanço mental de que é possível, mas que você precisa começar um grande esforço agora. Se começar agora, antes do matrimônio, vocês vão chegar na frente quando se casarem. Veja, primeira dica, agora, não para depois. Não gaste antes de investir. Não permita-se gastar antes de investir. Quando me casei, foi uma tortura. Deixa eu contar aqui um minutinho a minha experiência. Eu casei com a minha esposa, Ana Cláudia, é uma ruiva linda, muitos aí conheceram ela, e alguns podem conhecer em algum momento, uma jovem, só que ela é filha única. A minha família não era muito grande, eu tinha 5 tios por parte de mãe e 5 tios por parte de pai. Meus pais já eram falecidos. Então, quando eu me casei, eu tomei uma decisão. Eu disse, minha família é distante, mora muito longe, não nós vamos convidar ninguém de fora, né? Vamos agradecê-los aí pelo carinho, mas para que eles entendam que não é viável eles virem num domingo para o casamento, moram longe e realmente não dá. Aí eu disse assim para minha esposa, então aproveite que do meu lado vai sobrar vaga. Então você convide os seus familiares. Agora, a família da minha esposa é um pouquinho diferente da minha. Por parte de mãe, ela tem 9 tios. Aliás, 16 tios. E por parte de pai, 9. Então, se você somar só os tios, são 25. A família do interior, da roça, né? Naquela época não tinha televisão, como diz o ditado popular. Você imagine se são 25 tios, quantos primos, quantas primas, quantos enteados, quantos sobrinhos, primo segundo grau, periquito, papagaio. Jovens, eu sei que no final das contas, nossa lista de casamentos estava passando de 400 pessoas. E eu pensei, bom, se eu convidar um, eu tenho que convidar os 400. Família simples, talvez a sua seja assim também, se ofendem fácil. Aí nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou nós não vamos convidar ninguém, ou vamos ter que convidar todo mundo. Agora pense, como que você faz uma festa de casamento para 400 pessoas? Se você for de família abastada, a solução é fácil. Mas se você é de uma família de origem simples, como a minha, você vai ter dificuldades para encaixar isso daí. Isso nós não estamos falando de fotógrafo, vídeo, lua de mel, as coisas para casa, o vestido de noiva que muitas querem fazer, né, num estilista, como a minha esposa fez, não querem alugar, porque é um momento único, e você vai pôr na ponta do lápis, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas veja, um casal cristão que está se preparando para o casamento, se ele não gastar antes de investir, e aqui eu não estou falando de fazer fortuna, eu estou falando de reserva, de reserva. Quando chegar o casamento, eu garanto para você que você terá aí 80%, 90% da sua cerimônia paga, porque você já estava se preparando para este momento. Agora, se você for gastar antes de investir, vai chegar no casamento que você não vai conseguir retirar recursos. Outro segredo da vida financeira é não gastar mais do que ganha. Não gastar mais do que ganha. E aqui um conselho para você. Você está sonhando com a sua lua de mel. Você está sonhando com essa viagem dos sonhos. Cuidado. Cuidado.
Você pode querer viver uma realidade que não é a sua neste momento. Isso vai lhe trazer dificuldades quando você voltar. Imagine você indo para Punta Cana, para Dubai. É lindo, maravilhoso. A semana e meia, 2 semanas que você passar lá vai ser o paraíso na Terra. Mas quando a fatura do cartão de crédito chegar, vocês vão começar o casamento com um problema que vocês não deveriam ter. Não gaste mais do que se ganha. Planeje a sua festa de casamento, planeje o início das suas vidas, a lua de mel, tudo que vocês vão fazer dentro da realidade de vocês. Eu digo o seguinte, não é vergonha nenhuma sermos felizes com aquilo que ganhamos e dentro da nossa realidade. Vergonha é queremos fazer algo que nós não podemos fazer para mostrar para pessoas que não precisam ver e para agradar pessoas que não gostam de nós e que nós não gostamos delas. Esta é a tragédia, a maior vergonha de um casal começar a vida, querer ser aquilo que não é. Seja aquilo que você é, aquilo que Deus proporcionou para vocês, vocês serão muito felizes. E última dica aqui, dentro desse balanço mental, não gaste antes de ganhar. Então aqui eu tenho uma placa, um outdoor, como disse ali para o profeta, escreva em letras garrafais para que possam ler aqueles que passam correndo. Eu indico a você, de uma vez por todas, eliminar a sua dependência do cartão de crédito. Hoje, o que nós mais temos é cartão de crédito. Isso está acessível, fácil. Eu deixei a minha carteira no andar de baixo, eu ia começar a jogar os meus cartões aqui. Quando eu faço essa palestra presencial, eu jogo tudo para cima. Está tudo dentro da minha carteira, mas eu não uso. Os bancos ficam me ligando, enviando. E hoje você não precisa nem de um banco tradicional. Você tem aí o C6, você tem aí o Nubank, você tem bancos que nem são bancos, mas enviam um cartão de crédito para você. E o perigo, você decide o limite. Isso dá uma falsa sensação de poder de compra, uma falsa sensação de poder de compra. Eu, como pastor, pela necessidade da administração de um distrito, eu preciso de um cartão de crédito com um bom limite. Às vezes nós vamos lidar com construções na igreja, às vezes vamos lidar com uma aquisição, e a minha realidade no interior, igrejas mais simples, elas não têm esse poder aquisitivo. Então é bom, eu como pastor no distrito, ter um bom limite de cartão para facilitar para a minha igreja, para que a gente possa avançar em algumas circunstâncias. Mas este é um perigo, você ter um cartão de crédito aí. Eu estava em Sorocaba ainda, nunca vou me esquecer, e eu precisei transferir a minha conta, porque eu tive um problema de fraude, aí eu tinha que ir na cidade de origem, eu disse, eu vou transferir para Sorocaba, inclusive minha conta é de Sorocaba, ainda se eu for fraudado aqui em Minas, eu tenho que transferir de novo, porque eu tenho que ficar viajando para resolver essas coisas. Mas quando eu cheguei ali no banco em Sorocaba, nunca vou esquecer, ali na Panunzio, eu morava ali pertinho, no centro da cidade, e aí a gerente do banco olhou a minha vida financeira, ela disse, olha, mas você não deveria ser um cliente exclusive, você deveria ser um cliente Prime. E eu disse, muito bem, obrigado, não aceito. Eu não tenho interesse nenhum de ser cliente Prime, não tenho interesse nenhum de ganhar cartão de crédito preto, cinza, prata, de ouro, de bronze. O meu cartão pode ter até a capa de universitário, o que importa para mim é o limite que eu possa usar na emergência e para administrar a minha vida. Mas não teve jeito, irmãos. A gerente me enviou um cartão lá, o nome dele é bonito, é Black Infinity. Deveria se chamar Laço do Diabo, Laço do Capeta. Imagine só um cartão de crédito sem limite. Irmãos, eu acho que um cartão de crédito só vai funcionar assim na nova terra e no novo céu, porque ela não vai ter maquininha para você passar. Já pensou um cartão de crédito sem limite? Eu preciso lembrar você que o que define o seu limite financeiro não é o cartão de crédito, é a sua renda. É a sua renda. Elimine de uma vez por todas a sua dependência do cartão de crédito. Você pode utilizá-lo, mas de forma inteligente. E se você for inteligente para usar o seu cartão de crédito e controlá-lo, você pode até tirar um extra aí com milhas. Viajar de graça, vender as suas milhas, mas esse é um assunto para uma outra palestra, para um outro momento você pesquisar. Mas se você não souber usar, você realmente estará com muita dificuldade. Outra coisa, tenha o controle sobre as suas finanças. Aqui eu estou falando do cartão de crédito, mas eu estou falando de quanto você ganha, de quanto você tem na conta.
tenha o hábito no seu orçamento familiar de fazer um balanço financeiro, um balanço bancário, mês a mês, para saber o que está sendo cobrado de tarifa, o que está caindo lá, o que não está caindo. Tem gente que tem medo de abrir a conta bancária. Talvez eu esteja falando para alguém que tem pavor no dia 5 ou no 5º dia útil de abrir o aplicativo do banco para ver quanto caiu de salário lá. Se você tem este pavor, este medo, talvez você precise de uma pessoa que precisa repensar a sua vida financeira, o seu controle financeiro. Você não pode ter medo de olhar para o dinheiro. Se você tiver o controle sobre as suas finanças, você saberá exatamente quanto você tem, quanto você pode gastar. Crie ferramentas para que o casal tenha controle financeiro. Aqui eu quero mostrar algo interessante, isso aqui fica famoso sempre onde eu mostro, né? É uma ideia que eu tive, isso aqui eu não vi em lugar nenhum, é a revelação de Jesus aí, mas eu sempre falo para os outros porque eu acho muito interessante. Nós usamos muito aí o WhatsApp, né? E eu, como pastor, uso até demais isso daqui, dá até vontade de silenciar às vezes. Eu tenho hoje, atualmente, aqui quase 800 grupos. Eu não saio de grupo nenhum. Se você quiser que eu saia do seu grupo, você tem que me tirar. Se você me colocou lá, eu não vou sair. Eu acho deselegante sair de grupo. Então, eu fico lá. Mas eu tenho um grupo aqui especial. Esse é especial. Esse fui eu que criei. Eu não gosto de criar grupo de WhatsApp. Colocar ninguém lá, mas esse eu criei. Esse grupo chama Families Bank. Eu gosto desse negócio de inglês, né? Que eu não sei falar nem o português direito, mas eu gosto de colocar inglês aí para treinar. Então, olha só, deixa eu ver se você consegue ver aí. Então, esse aqui é um grupo do meu WhatsApp. Ó. Families Bank. Então, o que tem nesse grupo aqui? É as finanças familiares. Quem está no grupo? Eu e minha esposa. Por enquanto, nós não temos filhos. Mas se eu tivesse filhos em idade que eles entendessem, eles deveriam participar deste grupo. O que eu coloco aqui? Bom, nesse grupo, não sei se você consegue ver, eu voltei aqui uns 2 anos, ó. Eu coloco rendimentos, coloco gráficos. Aqui em casa, quem cuida das finanças sou eu, essa parte financeira. E a minha esposa sabe de tudo, onde está o nosso dinheiro, onde ele está aplicado, quanto ele está rendendo, quanto nós estamos perdendo. Aqui nós temos muita curva, né, nessas estradas, muita serra no sul de Minas, eu brinco com a minha esposa, digo, se um dia eu parar debaixo de um caminhão, a primeira coisa que você tem que pensar é onde estão os nossos recursos. Eles estão lá para cuidar da família. Então, em uma tragédia, tudo bem, não se desespere, eu vou ressuscitar quando Cristo voltar, eu espero, eu oro por isso, eu entrego minha vida a Jesus todo dia. Mas minha esposa tem que saber cada centavo onde está. Não existe caixa 2. A maior corrupção do casamento é o caixa 2 no casamento. O marido tem um dinheiro lá que a esposa não sabe, a mulher tem um dinheiro lá que o marido não sabe. Isso não existe. Vocês precisam ter controle total. Mas aqui nós não colocamos somente aquilo que nós ganhamos, nós colocamos também aquilo que nós gastamos. Aí tem aí as recompensas, minha esposa colocando aí o que ela compra, o que ela não compra, né? Esses dias eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho essa mensagem aqui, só para você ter uma ideia do quanto eu sou bitolado com isso. Aqui, ó. Esse daqui faz 2 anos, tá? Eu estou tentando parar com açúcar. Ó, eu comprei uma casquinha de McDonald's aí no Shopping Esplanada. Eu coloquei aqui. Casquinha do McDonald's. Aí minha esposa colocou essa figurinha. Jogando dinheiro para cima. Quer dizer, você pode pensar que é besteira, mas isso daqui transmite confiabilidade, transmite transparência. Não há nada melhor na vida financeira de um casal como ele cuidar das finanças e os dois saberem exatamente para onde estão indo. Eu quero terminar aqui a minha palestra dizendo o seguinte: peça ajuda de Deus. Você acha mesmo que Deus não estaria interessado em seu sucesso financeiro? Você acha mesmo que Deus que te criou, que tem sonhos gigantes para a sua vida como casal, como indivíduo, não estaria interessado no seu sucesso financeiro? Então, eu quero deixar aqui 2 promessas para você. A primeira é este texto bíblico, Deuteronômio 28, 12, parte 1 do texto, diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Esta é uma promessa bíblica de que Deus abriria o tesouro do céu para derramar sobre a tua terra a chuva, as bênçãos, para que você seja próspero financeiramente. Eu digo que um cristão, ele pode passar dificuldade por um tempo,
mas não para a vida toda. Uma pessoa fiel, aproveitando aí o gancho da semana de mordomia da União Central, que aqui nós não temos, aqui na USEB, mas se você quer realmente experimentar as bênçãos de Deus, sendo um mordomo fiel, você pode até passar um período de dificuldades, mas você não pode passar um período da vida toda com dificuldades financeiras. Se você for uma pessoa que está sendo assolado financeiramente a vida toda, você tem que rever a sua vida espiritual com Deus. Tem alguma coisa errada. Um cristão fiel, um mordomo fiel, ele vai receber e gozar das bênçãos de Deus. E aqui um último texto, este aqui é da irmã White, incentivo você a ler aí livros da irmã White para se preparar para o casamento, mas este aqui é do Lar Adventista. Vocês, como um casal cristão, deveriam ler este livro antes de casar, para estar preparados. Toda semana, olha o conselho da profeta, toda semana, você deve pôr em lugar seguro alguma quantia e não ser tocado salvo em caso de enfermidade. Olha, a irmã White já estava falando de reserva de emergência, e ela não era o primo rico. Com economia, pode pôr alguma coisa a render. Bom, a irmã White não falou somente de reserva de emergência para a família, ela falou também de aplicações. Com economia, você pode pôr alguma coisa para render. Mas agora este último é interessante. Manejando com sabedoria, você pode economizar alguma coisa depois de haver pago as contas. Jovens, eu quero terminar a minha palestra aqui fazendo um desafio para você. Quando nós falamos de finanças, nós estamos falando sobre o seu futuro, o futuro de vocês, não somente como casal, mas como família que vocês vão constituir. Dizem aí os especialistas, as pesquisas, que somente 8% das pessoas estão dispostas a pagar o preço para o sucesso financeiro familiar. O que significa sucesso financeiro familiar? Uma família sem dívidas, primeiro ponto. Segundo ponto, uma família que gasta menos do que ganha. E terceiro, uma família que tem pelo menos uma fonte de aplicação, uma reserva de emergência, algum dinheiro aí aplicado para uma emergência futura. Se nós entrarmos aí em dados públicos, que são publicados aí, direto essas pesquisas, no Brasil hoje apenas 8% das famílias se enquadram nesta realidade, sem dívidas, gastando menos do que ganha e tendo um pouco de dinheiro poupado para uma emergência no futuro. Eu não gostaria que você fizesse parte dos 92%. Meu desafio a você é que, com a graça de Deus, vocês como casal decidam fazer parte deste pequeno grupo. E eu vou dizer para você, você vai ser feliz no seu casamento, financeiramente, no âmbito familiar, mas mais do que isso, você será feliz com o teu Deus, aquele que você serve, porque você está sendo um fiel mordomo daquilo que ele tem colocado em suas mãos. E certamente você ouvirá da boca de Cristo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos casais que aqui estão, que vocês tenham muito sucesso financeiro na vida de vocês, no casamento, que o lar de vocês possa ser realmente uma extensão do céu para vocês e a sua família, e que vocês tenham, assim, grande êxito ao cuidar de suas finanças, porque assim vocês não somente terão uma vida feliz e equilibrada aqui na terra, mas também vão testemunhar do vosso Pai Celestial, que ama e que cuida de cada uma de suas necessidades. Que Deus abençoe a todos. Bem, que bênção, pastor Júlio. Que lindo aqui, estava observando a sua palestra e serve para nós casados também, para relembrar algumas coisas, viu, gente? Pastor, uma pergunta aqui, aproveitando que o senhor está aqui com a gente. Onde seria o melhor fundo de aplicação para o casal que está começando? É uma pergunta aqui, né? Que foi feita no grupo aqui. O que o senhor responderia para eles? Pense o seguinte, você que é um casal que está começando, você tem que pensar primeiro em formar o seu fundo de reserva de emergência. Não pense em aplicações que vão lhe gerar grande ganho. Neste momento, vocês têm que estar preparados para as emergências da vida. Para vocês poderem começar a vida sem ter de enfrentar aquelas agruras que aparecem. É um exemplo prático aqui, por exemplo, né? Você tem carro aí.
aí você passa lá num buraco e rasga um pneu. Aí você vai ter que trocar um jogo de pneus que custa R$2.000. Se você for ter que pensar de onde você vai tirar esse dinheiro, já tem a primeira briga do mês aí para vocês, né? Para poderem encaixar essas finanças. Então, pense o seguinte, você que está começando, se preocupe em começar a formar uma reserva de emergência. Aquilo que a profeta disse, todo mês tire uma parte, aquilo que nós viemos falando durante toda a palestra, coloque a parte. Se você está pensando em colocar em um fundo de aplicação, eu lhe indico o Tesouro Selic, que é uma letra do governo, você pode aplicar isso daí de forma privada, você não precisa de um banco, você não precisa de uma intermediadora, apenas uma corretora gratuita aí você pode aplicar, você não paga aí nenhuma taxa para aplicar. Você pode pegar esse dinheiro e colocar ele aí, por exemplo, aqueles que são usuários desses bancos modernos, das fintechs, né? Você pode colocar ele aí num banco, por exemplo, aí o Banco Inter, né? Ele rende aí o Selic já automaticamente ali na sua conta. E hoje você tem também contas correntes que rendem aí uma porcentagem de poupança automática. Então, eu indicaria você um tesouro do governo, porque você vai aí acompanhar a Selic. A Selic está pequenininha, por volta de 2% ao ano, pode ser que esse ano suba puxada aí pelo IGPM e IPCA, mas o importante aqui não é ganhar. O importante aqui, você que está começando, é ter um lugar seguro para colocar ali o seu dinheiro como casal e se preparar para uma emergência. Quando você atingir aí 6, 7 meses do custo de vida de vocês, que é o que os especialistas dizem, né? Eu gosto de indicar 1 ano, né? Caso venha uma crise, um desemprego, aí você tem 1 ano de salário lá guardado para você poder se reorganizar, se reestabilizar. Mas pensa aí em 6 meses. Depois que você tiver um fundo de emergência de 6 meses aí, você pensa em aplicar em coisas que vão te trazer mais ganhos, como fundos de aplicações, né? Fundos imobiliários. Você começa aí para uma letra de crédito imobiliário, crédito agropecuário. Aí você vai ter que estudar como casal. É importante que vocês estudem sobre isso. E vocês vão fazer aí, então, planos. Qual é o melhor cenário para vocês aplicarem, pensando em recompensa, né, em retorno, em prazo, que esse dinheiro vai ficar lá, né? Então, se você aplicar aí no Tesouro do Governo, pastor Josemar, que é a pergunta do pessoal aí, onde eu aplicaria? Eu aplicaria num Tesouro Selic. Ele é D+1, você pede o resgate hoje, amanhã está na sua conta. Então, é para isso que ele serve, é emergência, para estar lá. E você tem aí a segurança de que seu dinheiro está protegido. Agora, é verdade, posso estar falando para alguém que entenda um pouquinho de finanças, é importante lembrar que aqui eu não estou falando, levando em consideração, o IPCA. Se você está ganhando 2% ao ano, a inflação fechou a 4%, você perdeu 2% do seu dinheiro. Só que aqui nós não estamos pensando em ganhos. Para quem está começando, você está pensando em um caixa para você colocar o seu dinheiro e não ficar na conta corrente, para isso acabar não virando salário e você acabar gastando ele sem perceber. Perfeito. Muito obrigado, Júlio, pastor Júlio, pelo carinho de estar com a gente aqui, né?